Olá, amigos e amigas da ciência, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal. Sejam todos e todas bem-vindos. EduCiência, um espaço de divulgação científica voltado aos professores, alunos, enfim, a você que gosta de ler, de conversar, de discutir, de pesquisar sobre a ciência, especialmente no campo da educação e temas afins. Lembrando que nós estamos nas diferentes plataformas e redes sociais, estamos aqui no canal no YouTube, estamos no Facebook, no grupo do WhatsApp, no Instagram e agora uma nova plataforma que nós iniciamos recentemente, o podcast EduCiência. Para você que gosta apenas de ouvir, né? Ficar apenas no áudio, é uma opção a mais para você acompanhar aqui os nossos temas, os nossos convidados, as nossas convidadas, neste espaço que é seu. Compartilhe, ajude a divulgar, envie para os seus amigos, para os seus grupos nas redes sociais, ajudem a impulsionar ainda mais esse espaço que é para você. E hoje o tema obesidade, impactos na saúde. E hoje nós temos uma convidada aqui que, olha, mais que uma convidada, né? É uma amiga desse espaço, uma incentivadora desse trabalho, e é uma honra contar com a presença dela. Estamos aqui, ó, já estamos vendo ela aqui na nossa telinha, e vocês estão ouvindo e vão ouvir no podcast, não é verdade? Então você pode escolher, pode ouvir a Sabrina no podcast, pode ouvir ela no canal YouTube. Professora Sabrina Gracioli, é um prazer, uma honra muito grande contar com a sua presença aqui no nosso canal. Tudo bem, Sabrina? Bom dia, professor João. Para mim é uma honra estar aqui, um trabalho que eu quero parabenizar vocês pelo desenvolvimento e quero contribuir um pouco e dizer para todas as pessoas que acompanham que a gente vai tentar fazer uma ótima conversa aqui para que vocês saiam sabendo um pouquinho mais de ciência e de obesidade. Muito obrigada pelo convite. Muito legal, muito bom, Sabrina. Bom, Sabrina, nós sempre apresentamos aqui as nossas convidadas, né? Então, aqui, olha, a Sabrina, para quem não conhece, ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tem mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, professora adjunta de Fisiologia na UniOeste, professora orientadora nos programas de pós-graduação em Biociências e Saúde da UniOeste, no mestrado e doutorado. E olha aqui, ela é bolsista produtividade, hein? CNPq, né? Ou seja, tem uma longa experiência aí na pesquisa na área em que ela se especializou. Tem experiência em fisiologia, atuando principalmente nos temas controle de secreção de insulina, alterações metabológicas, na obesidade e na resistência à insulina, efeitos do exercício físico sobre a obesidade, participação do sistema nervoso autônomo nos ajustes fisiológicos durante a obesidade e programação metabólica. Bem, e atualmente, olha, além de tudo isso, Sabrina, ela é presidenta da DuniOeste, olha que maravilha, nosso sindicato, né, o Sindicato dos Professores, do qual eu sou filiado, a gente participa, né, tentando dar aqui apoio e fortalecer o movimento. Então, veja aí que hoje nós temos aqui uma especialista, uma pesquisadora no tema obesidade e impactos na saúde. Então, Sabrina, olha, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, Sabrina? Vamos dizer assim, né? É um tema da maior importância hoje, né, Sabrina? É uma questão da hipertensão, colesterol elevado, arritmias, AVC, né? E recentemente, né, Sabrina, tem saído assim uma série de notícias, quer dizer, algumas fake news também, né? E esse espaço aqui, né, Sabrina? Claro que você sabe que o foco dele é divulgação científica. Então, que, inclusive, nós queremos entender, né? Evidentemente, por isso nós convidamos você para estar esclarecendo mesmo, buscando, então, essas novas revelações da ciência, né? Sabemos que a população está enfrentando um aumento alarmante, né? Da questão do peso, a questão da inatividade física, a questão da alimentação, né? Baseada em fast food, por aí vai, né, Sabrina? E o aumento da obesidade na América Latina tem preocupado, inclusive a Organização Mundial da Saúde tem afirmado que a obesidade é um dos mais graves problemas da saúde que temos enfrentados e ficamos sabendo, né, em relação durante a Covid, o fator de risco é gravíssimo. Então, Sabrina, enfim, né, vamos assim, você está aqui, né, mostrando toda a sua, você que é uma cientista, você pesquisa o tema, né, afinal,
O que é a obesidade? É uma doença? É uma síndrome, né, Sabrina? Essas redes sociais aí que estão lançando muitas fake news, né, Sabrina? Para começar nosso bate-papo, o que você nos diria? Então, vamos lá, gente. Bom, primeira coisa é definição, né? Sim. Então, respondendo a sua pergunta final, se a obesidade é uma doença, sim. Hoje ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma condição patológica, né? Como é que eu defino a obesidade? Então, assim, eu posso definir a obesidade usando muitos critérios, né? Mas o que caracteriza o indivíduo obeso? Na verdade, é aquele indivíduo que tem uma quantidade de tecido adiposo, vamos usar a palavra mais simples, gordura no corpo, a mais do que ele tem outros tecidos importantes. Como é o caso, por exemplo, do nosso músculo, dos nossos ossos. Então, quando um organismo acaba desenvolvendo um acúmulo muito excessivo ou uma quantidade grande de tecido adiposo ou de gordura no corpo, você tem uma definição do indivíduo obeso, certo? Então, essa é a definição, inclusive aceita pela Organização Mundial da Saúde. Bom, como que a gente faz de uma maneira simples para ver isso? Uma maneira simples da gente ver isso é a gente calcular o nosso índice de massa corpórea, o chamado IMC. Então, eu quero saber se eu estou obeso ou com sobrepeso. Então, eu vou pegar o índice de massa corpórea e para fazer esse cálculo é simples, eu pego o meu peso corporal, né, em quilogramas, né, e aplico numa fórmula que existem aí, várias calculadoras podem aplicar em relação à minha altura ao quadrado. Então, pego lá o meu peso pela minha altura ao quadrado, isso vai dar um número. E esse número vai encaixar numa tabelinha, e aí você vai olhar lá se o número que deu do seu resultado te diz se você está com o peso adequado, que a gente chama de eutrófico, é o indivíduo que está com o peso adequado, se eu estou um pouquinho acima, sobrepeso, se eu estou obeso, enfim. Então, essa é uma maneira. O IMC, gente, apesar dele não ser a melhor ferramenta, né, que se avalia a obesidade, ele é uma ferramenta usada em todos os estudos mundiais epidemiológicos, incluindo o nosso SUS aqui no Brasil, para os levantamentos de dados. Então, é uma maneira prática de, com o peso do indivíduo, com a estatura do indivíduo, eu conseguir dizer, olha, realmente você está numa condição de alteração de peso, é melhor você, né, prestar atenção nesse critério. Então, isso é o que define, né, em termos gerais, e sim, é uma condição patológica, certo? Como que a gente relaciona a obesidade com uma condição patológica? Onde que está essa relação? E esse é o papel da ciência. É fazer diversos experimentos que vão desde lá da pesquisa básica, que é uma das coisas que eu faço, lá com os roedores, nós temos em laboratórios modelos de roedores. Então, a gente pode fazer um ratinho gordinho e a gente estudar como que ele está, a saúde dele. Tá? Um modelo experimental. Esse tipo de procedimento na ciência, gente, a gente chama de ciência básica. Quer dizer, eu primeiro vou estudar no modelo animal, para eu entender o que acontece ali, para depois eu tentar reproduzir, né, em termos dos seres humanos. Né? E aí eu vou para a pesquisa que eu chamo de clínica, que é quando eu estou lá já nos humanos, vendo, estudando. Então, esses estudos, tanto em animais quanto em humanos, têm mostrado para nós que a obesidade é uma doença por qual razão? Porque quando você começa a apresentar uma quantidade muito grande desse tecido adiposo, você começa a ter uma chance de desenvolver algumas condições de doença. Exemplos básicos, vou dar 2, que todo mundo já ouviu falar. A minha pressão está alta, eu sou hipertenso. A minha pressão está alta, ela está acima do que deveria. Então, hipertensão, pressão alta, é uma doença relacionada à obesidade. Certo. Outra doença muito comum, diabetes. Eu tenho diabetes. O que é o diabetes? O meu nível ou minha concentração de glicose, ou meu açúcar, igual as pessoas gostam de falar, né? No sangue está muito alto. Tenho diabetes. Essa é uma condição ligada à obesidade. Então, assim, reparem
que a obesidade está diretamente ligada a duas grandes condições chamadas de doenças crônicas não transmissíveis: a hipertensão e o diabetes. Então, por essa ligação da obesidade com essas condições patológicas, ela também é considerada um estado de doença, porque ela favorece, ela eleva o risco, ela aumenta a chance, inclusive, de mortalidade. Ok? Muito bem, Sabrina. Muito interessante a sua definição, acho que esclarece muita questão. Agora, Sabrina, estamos realmente vendo assim, tempos acelerados, né? Ou seja, as pessoas, assim, parece que não temos tempo para mais nada, né? Tudo muito rápido, ninguém consegue sentar e se alimentar de maneira adequada, até inclusive no tempo, né? Tudo muito rápido, quer dizer, as pessoas se alimentando de maneira, enfim, de maneira muito improvisada. E você que tem pesquisado muito o tema, né, Sabrina? Você tem essa experiência, essa caminhada toda, orientando na graduação, na pós. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade, assim, vamos dizer assim, primeiro de se controlar nessa alimentação, né? E também de perder peso. Ou seja, estamos numa sociedade aí, enfim, neoliberal, né? Globalizada, em que o consumo está aí graçando, né? Uma histeria nacional de consumo de toda ordem. Mas o que você diria assim? Qual que é a dificuldade? Quer dizer, a culpa será o indivíduo? É uma propaganda aí que pressiona as pessoas? Como é que você analisa esse cenário, essa dificuldade de controlar a alimentação e de cuidar mais da saúde, hein? Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui tem vários temas que vão desde as condições socioeconômicas, as condições políticas, as estratégias de saúde pública, então existem muitas coisas. Mas eu vou partir do princípio assim: qual é a dificuldade em conhecendo tudo que a gente conhece de ciência, de regulação de peso, porque é que a gente não consegue barrar, e essa é a verdade, a gente não consegue barrar o avanço da obesidade a cada ano, né? Tanto na faixa etária de bebês, passando pelas crianças, aos adultos. A gente sabe muito e efetivamente isso não tem resultado, digamos assim, numa ação concreta que impeça esse quadro. Por quê? Existe um motivo que é biológico e existe um motivo que é social e político. Eu vou partir do ponto que eu mais entendo, que é o motivo biológico. Sim. Então, assim, primeiramente, nós seres humanos fomos biologicamente ou evolutivamente formados para sobreviver, correto? E para sobreviver, uma coisa importante que a gente precisa é se manter vivo. E para se manter vivo, uma coisa importante que a gente precisa é ter energia, portanto, é comer. Sim. E uma coisa que fez com que os seres humanos fossem bem-sucedidos na sua capacidade de sobreviver é que eles foram capazes de, quando comem, guardar parte do que sobra na forma de uma energia que pode ser estocada no corpo. E uma dessas formas é o tecido adiposo, é a gordura. Então, quando a gente come muito, a gente guarda no nosso corpo o que sobra na forma de gordura. Tem outras formas, mas a gordura é uma forma importante. Graças a esse processo biológico, nós sobrevivemos àqueles tempos iniciais da formação dos seres humanos, onde caçar, comer e sobreviver era vital. Então, sim, isso foi uma estratégia evolutiva que fez com que os seres humanos chegassem até aqui. Entretanto, reparem que nos últimos anos, esse ambiente que era de caça, de luta por comida, de gasto de energia, de períodos de jejum, ele foi substituído gradativamente por um ambiente que hoje, por conta da condição neoliberal, do capitalismo, das sociedades modernas, é um ambiente exatamente oposto. Você fica a maior parte do tempo sentado, você gasta pouca energia porque realiza poucas atividades que gastam calorias de verdade. Você tem pouco tempo para se alimentar de forma saudável e tem a disponibilidade muito fácil, se você ligar, alimentos muito calóricos, ricos em carboidratos, ricos em gordura, além de refrigerante, outras coisas que a gente tem de forma muito fácil.
o resultado disso? Você tem um conjunto de biologia, de genes para poupar num ambiente que tem sobra abundante de calorias. E o que o teu corpo faz? Aquilo pelo qual ele foi treinado, guardar. E aí ele pega toda essa caloria que você consome em excesso e vai estocando no seu tecido adiposo. Temos aí a obesidade. Entretanto, aí eu vou dar um aspecto biológico mais profundo. Quando você... Por que você, entendendo esse processo que eu estou falando, não consegue dizer assim, ó, eu não vou comer mais? Porque você não perde a capacidade de regular a quantidade de comida. Você perde essa capacidade. Porque a gente precisa entender que a vontade de comer é um processo neural. Então, tá lá no seu encéfalo, no seu cérebro, os neurônios que determinam a vontade, quando você vai comer e quanto você vai comer. Então, quando a gente diz assim, a pessoa não para de comer porque ela não quer. Não, ela não para de comer porque ela não consegue mais. Porque a partir de um momento que você perturbou o seu organismo com muito tecido adiposo, o seu encéfalo, o seu cérebro, passa a entender que você precisa comer cada vez mais. Vou fazer um paralelo aqui, bem ruim, mas que é na mesma magnitude, acreditem. A pessoa obesa é viciada em comer. Assim como o indivíduo que tem uma adicção, um vício por álcool ou por droga, precisa daquilo. Certo? Então, mesmo que ela queira, mesmo que ela entenda, vai existir esse processo que impulsiona ela ao consumo. E aí ela come até que aquele processo seja saciado. E muitas vezes isso é comer muito mais do que deveria. Junta isso a um tempo de vida que ela não pode fazer atividade física, que seria um processo para gastar essas calorias. Ela não pode, ela não tem esse tempo. Ela não tem tempo hábil para organizar uma dinâmica nutricional como ela precisaria. Nós temos o prato perfeito para o que a gente vê hoje, que é a pandemia mundial de obesidade. Sedentarismo, ingestão excessiva de calorias e adoecimento, né? Então, a gente precisa olhar para a obesidade do ponto de vista de doença, desde a origem cerebral, neural, até a origem do tecido adiposo. Para finalizar essa parte, eu diria, o tecido adiposo que a gente tem, ele não é apenas um depósito de gordura. Não é só eu pegar o que eu como e estocar lá. Quando o seu tecido adiposo guarda muita coisa, como se a sua casa tivesse cheia de móveis e ela começa, os móveis sair pela porta, vamos pensar assim, não tem mais onde enfiar. Essa célula que forma o tecido adiposo fica doente. E aí, uma das grandes descobertas da ciência é que quando essa célula adiposa está doente, porque está cheia de gordura, ela começa a jogar produtos dentro do seu corpo. E esses produtos são chamados adipocinas. Adipo de vir do tecido adiposo e cinas porque são como produtos que vão causar efeitos no seu corpo. E essas substâncias adipocinas que são liberadas, elas começam a prejudicar outros territórios. Então, elas prejudicam o seu coração, elas prejudicam o seu vaso, por isso hipertensão, pressão alta. Elas prejudicam o seu fígado, por isso o fígado pode desenvolver gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, acúmulo de gordura no fígado. Elas prejudicam o seu rim já não trabalha bem, por isso o paciente obeso começa a ter problema renal. E vejam mais, elas favorecem o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, né? Como câncer de esôfago, como câncer de intestino. Então, percebam que quando eu começo a perturbar o meu organismo com esse excesso de calorias, que vira excesso de tecido adiposo, eu perco o controle da capacidade de controlar o que eu como, e eu começo a produzir coisas que começam a perturbar o funcionamento dos meus outros órgãos, do meu coração, né? Do meu rim, do meu fígado. E aí está a relação entre obesidade, adoecimento, né? E a condição de doenças crônicas que a gente vê. Muito bom, Sabrina. Acho que a sua explicação científica ajuda a entender, né? Que, assim, inclusive, assim, bom, nós estamos em tempos também de pseudociência, né, Sabrina? Ou seja, vamos
fazer algumas aqui provocações, né? Por exemplo, existem algumas iniciativas. Bom, preciso perder o peso. Aí eu vou assim recorrer a algumas estratégias, né? Por exemplo, vou desde aquele chazinho, né, caseiro, até alguns medicamentos que, enfim, fazem aquela propaganda, seriam assim, os inibidores, né, da vontade de comer, vamos dizer assim, né? Como é que você vê? Não é preocupante também, né, todo esse movimento assim de venda fácil, até daquilo que podemos dizer como pseudociência, né? Aqueles medicamentos que prometem, talvez assim, milagres, vamos dizer assim, né? De resolver um problema que você explicou de maneira muito clara, didática, né? Que há uma complexidade aí que precisa ser entendida. Como é que você vê? Não é preocupante também toda essa indústria do medicamento, né? Que prometem resolver um problema que ele é mais grave, tem uma base social, como você mencionou. Como enfrentar tudo isso, Sabrina? Como é que você analisa esse cenário? Então, vamos lá para essa parte. Também é uma parte que a gente precisa tomar cuidado para não, digamos assim, menosprezar alguns aspectos que valem a pena a gente entender nesse aspecto, né, do que pode ser usado, e, ao mesmo tempo, fazer um alerta para aquilo que não vai funcionar, né? Então, primeira coisa, se existisse, vou fazer um pensamento, uma reflexão simples, se existisse algum chá, algum medicamento, ou alguma técnica que definitivamente resolvesse a obesidade, não haveria obesidade como um problema concreto. Sim. Né? Então, isso significa que não há. E não há, não é porque o chá ou o medicamento não faça qualquer efeito. Não há porque tratar a obesidade não é um processo único. Eu não conseguirei tratar obesidade e as suas doenças relacionadas se eu não entendo o que é o processo, se eu não trabalho coletivamente de forma multidisciplinar. O que significa? Eu posso usar um medicamento, mas eu preciso de um acompanhamento psicológico, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um educador físico, eu preciso de salário digno. Porque para eu comer bem, eu preciso ter condições de comprar produtos que todo mundo defende, né? São produtos orgânicos, ricos em nutrientes, que fazem bem à saúde. Qual é o custo disso? Percebam que tratar a obesidade demanda um processo social de reorganização do que você quer como sociedade. Você quer como sociedade indivíduos saudáveis? Você realmente quer isso? Você produz alimentos saudáveis que estão disponíveis e acessíveis a toda a população? Você tem políticas públicas que essas pessoas tenham acesso a isso, elas possam praticar atividade física diária porque elas têm um tempo no trabalho delas? Você não faz isso. Então, você quer um estilo de vida, é a espécie do coaching. Você quer um objetivo onde o único responsável é o sujeito. Se você tiver força de vontade, se você acordar às 5 da manhã para você correr, e se você depois correr rapidamente ir para o trabalho, se você voltar e preparar uma salada e botar, e se você... Então, tudo o indivíduo vai resolver. E ele não vai. Porque a saúde é um processo coletivo e a obesidade é um processo coletivo. Em relação a medicamentos, existem produtos naturais que podem auxiliar o indivíduo? Existem. Mas esses produtos naturais foram testados? Eles têm comprovação científica? Existe uma indicação de que esta prática do chá, ou da planta, ou da semente, realmente funciona? Então, assim, precisamos avançar nisso, porque existem produtos naturais que são benéficos à saúde, mas não existe uma sistematização dos seus efeitos. Qual é a dose, por quanto tempo, o que ele ajuda? Então, a ciência precisa avançar nisso, para produzir resultados concretos, para que as pessoas não consumam achando que vai ter um efeito que não vai ter. Existem medicamentos que auxiliam na perda de peso? Existem. A ciência, com todo esse conhecimento, produziu um rol de informações que foi possível criar medicamentos que são importantes auxiliadores, né? Esses medicamentos modernos, como o Ozempic, aí, que está sendo usado, as administrações, fazem efeito? Fazem.
esses medicamentos vão manter o seu efeito ao longo da vida? Não. Tá? Porque ao longo da vida, o corpo precisa trabalhar continuamente para preservar a saúde. E além dos aspectos sociais que eu já descrevi, eu continuamente preciso me alimentar bem, continuamente preciso ter tempo para práticas de atividade física e continuamente preciso trabalhar a minha saúde, porque ela é um processo de manutenção contínua. Para vocês terem uma noção, o meu encéfalo vai entender de verdade uma mudança de hábito de vida. Por exemplo, eu decidi mudar a minha vida a partir de agora, não vou mais consumir refrigerante, vou passar a me alimentar de forma saudável. Ele precisa, no mínimo, de 3 a 6 meses para entender isso. Então, olha o tempo que eu preciso demandar de organização da minha dinâmica para o meu corpo entender e reverter aquele processo, que às vezes foi anos que eu fiz aquele processo. E eu preciso reverter, o corpo precisa se ambientar, e não vai ser um trabalho fácil. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de uma hora para outra. Por fim, para encerrar esse aspecto de medicamentos e práticas, eu tenho 2 observações. Muitos medicamentos, gente, que causam perda de peso rápida, têm sérios efeitos colaterais, que, infelizmente, nem a própria ciência enfatiza como deveria, porque existe uma coisa chamada venda, existe uma coisa chamada mercado. E, às vezes, o interesse do mercado está acima da saúde do indivíduo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos há algum tempo um medicamento que foi um boom, né? Que ele poderia causar perda de não sei quantos quilos em poucas semanas, e ele era ótimo, e todo mundo começou, ele foi liberado, todo mundo começou a usar, e estava todo mundo muito bem, emagrecendo, até que em algum momento começou a aumentar o índice de suicídio dessas pessoas. E o medicamento chegou a um ponto que ele teve que ser retirado. Então, entendam esse processo, que assim, o corpo, a saúde humana, ela precisa ser tratada de um modo multidisciplinar, que leva tempo e que exige muitas estratégias. Não tem e não terá uma única estratégia, nem farmacológica, nem terapêutica, nem de cirurgia, que vá fazer com que o indivíduo permaneça magro pelo resto da vida, se ao redor dele, tudo que houver, não acompanhar essa mudança. Então, a mudança da obesidade é um projeto social, que envolve da ciência, a educação, as políticas públicas de saúde. Acho que essas são as coisas mais importantes. Muito bom, Sabrina. Estamos conversando com a Sabrina Gracioli, pesquisadora da UniOeste. Estamos conversando aqui, né, batendo um papo, olha, vocês estão percebendo, né? Um papo aí científico, né? Vamos dizer assim, sobre a questão da obesidade. Agora, Sabrina, a questão da obesidade infantil, né? Tem sido uma questão preocupante, né? Quer dizer, como é que as crianças hoje... Bom, eu tenho uma filha de 4 anos, né? Tenho 17, para que você também, né? Filhas, enfim... As crianças no Brasil, né? Como é que a questão da alimentação na infância, né? E esse espaço aqui, né? Ele é um espaço aí voltado para a questão da divulgação científica em educação. Quer dizer, o que você diria aí para os pais, né? Os professores, os educadores, gestores, sobre essa questão da obesidade? Quer dizer, quais os... Aqui nós precisamos ficar alerta, né? A questão da alimentação, né? Aquilo que é mais urgente, os cuidados, assim, essenciais nesse processo aí, né, no sentido desse alerta, né, contra a obesidade infantil no Brasil. O que você diria? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, né, como eu mencionei em algum momento da minha fala anterior, a expansão do sobrepeso e da obesidade ocorre nas faixas muito jovens, inclusive em bebês, tá, gente? Nós temos um trabalho aqui em Cascavel com algumas escolas do município, né, da rede estadual e do município. Nós temos mostrado com publicações que os índices de obesidade entre crianças de 5 a 10 anos
significativo. Não só essas crianças estão obesas, aqui, estou falando aqui, no nosso município de Cascavel. Não só elas estão obesas, mas elas já estão com problemas, tipo excesso de gordura no sangue, por exemplo, triglicérides elevado, pressão alta em criança, diabetes. Vejam, a criança já apresenta doenças crônicas que a gente mais frequente deveria estar vendo lá nos 30, 40 anos. E nós já estamos vendo em crianças com 5 anos. O que isso deve acender um alerta? Bom, se que com 5 anos o indivíduo já está nessa condição, daqui 10 anos ele é um adolescente doente. Eu estou preparado para tratar crianças e adolescentes no sistema público? No sistema público, existe uma porta de entrada que seja para tratar o indivíduo obeso? Porque hoje o indivíduo obeso é tratado junto de diferentes sistemas, né? Porque ele é entendido lá no cardio, depois ele vai para o outro do respiratório, depois ele vai para o outro da nutrição. Mas será que nós estamos olhando ele, né? Eu acho que um avanço importante foi a criação da linha de obesidade e atendimento aqui no Paraná, dentro do SUS, nós temos isso. Dentro da UniOeste, nós temos um grupo que é o GAL, eu participo também, onde é defendida essa linha de tratamento de obesidade única dentro do sistema público de saúde, né? E eu participo lá com o doutor Alan, que é um médico que trabalha muito esse tema também de obesidade, envolvido com cirurgia bariátrica, etc. Mas, para além disso, né? O que nós podemos fazer para cuidar? Sabendo isso que nós sabemos, o que nós podemos fazer agora, né? Nós deveríamos fazer a revolução, mas a revolução é um processo mais complexo. Então, o que nós podemos fazer agora, né? Então, o que eu digo? Um alerta importante. A gente gera a saúde de um filho desde a barriga da mãe. Então, esse é um fenômeno que eu gostaria de fazer um alerta, né? Também estudo esse fenômeno. Esse fenômeno chama programação metabólica, e ele significa o quê? Quando uma mãe está gerando uma criança, o ambiente da mãe impacta na saúde da criança. De tal maneira que, se a mãe for na gestação obesa, diabética, hipertensa, ela transfere esse ambiente para o filho. E o filho nasce com um peso alterado e nasce com um risco maior para desenvolver obesidade e doença. Então, a gente transmite às nossas gerações o estilo de vida que a gente tem. Isso chama programação metabólica. E veja, eu não estou falando não de mutação de genes, igual Darwin propôs lá na teoria da evolução. Eu estou dizendo que um ambiente materno ruim gera naquela criança um ambiente ruim. E ela nasce com uma predisposição a ter obesidade e adoecimento. Então, primeira coisa que nós temos que ter cuidado. Eu quero gestar um filho, eu tenho que me preparar para tal. Me preparar que alimento eu vou consumir na minha gestação, que nível de atividade física eu vou fazer na minha gestação, que cuidados eu vou ter para que o ambiente que o meu filho será gerado for o mais saudável possível. Nós cuidamos bem das nossas gestantes a esse ponto? As pessoas que atendem as gestantes têm o conhecimento de que o que ela está fazendo impacta na nova geração? Essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Nasceu, não deu tempo de eu fazer tudo isso. O que eu posso fazer ainda, né? Então, na minha casa, o que eu posso fazer? Então, primeira coisa, evitar, na medida do possível, consumir produtos industrializados, tá bom? Evitar qualquer produto. Então, assim, evite bolacha recheada, salgadinho na sua casa, evite refrigerante, evite esses sucos comerciais, evite. Evite é dizer, não compra. Não compra, sim, porque se eu criar o hábito de abrir a minha geladeira e ver lá salada, fruta, suco natural, a tendência é eu ensinar ao meu filho que aquilo é uma alimentação adequada. Então, preciso criar essa dinâmica na minha casa. Preciso, na medida do possível, eu falo isso com todo cuidado, porque eu acho que às vezes as pessoas querem fazer, mas de fato não conseguem, sair com o meu filho. Então, assim, você tem um tempo livre,
não é um tempo livre para assistir TV ou para ficar no celular ou nas telas. É um tempo livre para ir num parque, brincar, né? Voltar a ser criança com liberdade, gastar energia. Importante isso para o seu filho. Vamos para o segundo passo. Qual é o papel da escola? O papel da escola, primeiro, é promover a educação para a saúde. O que é promover? Eu preciso transferir à criança esse conhecimento de uma maneira que ela entenda. Então, independente da idade da criança, a escola tem esse papel de dizer, olha, a alimentação saudável é assim, o estilo de vida saudável é assado, vamos entender o que é um alimento saudável, vamos construir, né, uma dieta, vamos brincar com os alimentos. Isso a escola precisa promover, precisa entender. A escola precisa promover atividades de gasto de caloria saudável. Então, eu preciso promover brincadeiras, né, que envolvam correr, brincar, jogar bola. Eu preciso gastar as energias daquela criança. E vejam, isso não vai fazer bem só porque ela vai ficar dentro do peso. Isso é o secundário. Vai fazer bem porque a criança se desenvolve melhor, porque cria habilidades motoras, porque tem melhor memória, porque entende melhor a dinâmica, e ela vai ser um agente transformador, porque ela vai para casa e vai dizer, pai, olha, lá na escola eu aprendi que comer é assim, e isso é uma transformação, correto? Então, a escola, o pai e a sociedade precisam estar numa linha de ação para que a gente trate as crianças e a gente consiga vencer esse processo. Muito bem, Sabrina. Olha, Sabrina, estamos, né, encerrando esse nosso bate-papo. Claro que é um tema, né, da maior relevância, e acho que nós vamos ter que voltar aí, né, aí num segundo momento, detalhar outros aspectos dessa obesidade. E cientificamente você, né, nos trouxe aqui uma série de elementos para pensar, né? E saber enfrentar essa sociedade aí, né, do consumismo, né, muito presente entre nós, né? Então, olha, conversamos aqui com a Sabrina Gracioli, ela é professora pesquisadora em fisiologia na UniOeste. Sabrina, gostaria de agradecer, né? Muitíssimo obrigado pelo seu aceite. Sei que a sua agenda está sempre apertada aí, né? Mas olha, foi muito esclarecedora essa nossa conversa, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no podcast também na descrição, o contato, né, da Sabrina, os artigos que ela tem escrito sobre isso. Tá certo, Sabrina? Muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso espaço aqui no EduCiência, hein? Eu que agradeço, João, foi um prazer enorme. Eu me coloco à disposição para quem estiver me acompanhando, quiser saber mais, e eu vou dizer uma coisa que eu acho bem importante. Eu ministro aula aqui na graduação e na pós-graduação, a gente faz pesquisa nesse tema, e assim, a UniOeste está de portas abertas. Você quer conhecer mais, quer conversar pessoalmente conosco sobre esse tema? Meu laboratório, a minha sala de aula está aberta para você. Venha conhecer, vem aqui na UniOeste, assiste um dia uma aula, conheça o meu laboratório. É até importante para você entender o que é uma universidade e saber que ela está bem próxima de você, que essa universidade é pública, gratuita e de qualidade. E o que a gente constrói aqui é para construir esses laços, né, que ajudam a construir uma sociedade melhor, uma condição de vida melhor, e isso passa pela condição de saúde dos sujeitos. Então, muito obrigado, João, pela oportunidade. Eu desejo muito sucesso a esse empreendimento de ciência que vale a pena aqui. E eu desejo a vocês que vocês consigam ampliar esse alcance, e me coloco à disposição se precisar de mais esclarecimentos, se precisar de mais auxílio, eu estarei aqui como parceira sempre. Um abraço. Muitíssimo obrigado, professora Sabrina Gracioli. E falamos aqui sobre obesidade, né? Deixe seu comentário aqui, sua sugestão, e voltaremos sempre aí com alguma novidade nesse espaço. Você tem aqui nosso canal no YouTube e no podcast. Você que está nos ouvindo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fique conosco e voltaremos. Até a próxima.